Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, vamos começar nossa aula de hoje, nossa segunda aula, turma de sábado. Vamos estudar, de acordo com o nosso cronograma de aulas, a lição 2, uma viagem pela história da formação teológica. Os irmãos são sabedores, nossa aula remota, ela é mais breve do que a aula normal, a aula presencial, para a aula não ficar muito entediante. Nós faremos o mais breve possível, tá certo? Esse vídeo vai ser colocado à disposição de todos vocês logo após o horário normal da nossa aula remota, para que os irmãos participem da aula primeiro e assim depois possam ficar com o vídeo como subsídio para complementar a aula de hoje. Conforme nosso cronograma, lição 2, uma viagem pela história da formação teológica. Página 28 do nosso livro, começa o nosso irmão Gunnaberg falando acerca do recorte temporal que ele denomina ou chama de período primitivo da educação teológica, que são os primeiros 400 anos da era cristã. E a principal característica desta época é a condição da igreja pequena e perseguida por Roma. Vencido estes 4 séculos, o cristianismo levanta-se influente, dominante e, por fim, onipresente. Então, vamos dividir esse período em duas etapas. Os primeiros 200 anos e os últimos 200 anos que perfazem os 400 do nosso período aqui estudado. Os primeiros 200 anos, até o ano 200, não é exagero apontar a ausência de iniciativas para o treinamento formal de líderes cristãos. Por quê? Os crentes primitivos, irmãos, eles sofreram algum tipo de... uma pergunta. Será que esses crentes primitivos, eles sofreram algum tipo de miopia eclesiástica que impedia que eles enxergassem a utilidade de uma escola teológica? A resposta é um redundante não. Claro que não. A verdade realmente é outra. Certamente o treinamento dos obreiros seria útil, mas na época não era formalmente possível. Vamos lembrar que a história do cristianismo ela é marcada pelo espalhamento da igreja através da evangelização e também pela perseguição que ela sofria. E além disso, é um tempo de profusão de dons espirituais, ou seja, os dons espirituais confirmavam a fé que era pregada e vivida por cada um dos irmãos na igreja primitiva. Aquele era o palco ideal para a experiência pentecostal e não para a vivência acadêmica, né, que nós vamos ver isso na era apostólica, né? Muito bem. O nosso slide aqui contempla a educação teológica primitiva, ensino teológico na Idade Média, período da Reforma Protestante, Idade Contemporânea na Inglaterra e o século pentecostal brasileiro, que são os assuntos abordados na aula de hoje. Primeiro, esses primeiros 200 anos que eu falei. Paulo, ele, após 14 anos de pregações, aproximadamente, e também de atividades missionárias, ele sujeitou-se ao escrutínio dos apóstolos, ao escrutínio dos apóstolos. Eu acho interessante que ele teve que depender, da posição dos apóstolos para que a sua fala, o seu ensinamento, a sua pregação, a sua prédica, ela fosse analisada e também referendada pelos apóstolos. Então, submeter a confirmação apostólica, o seu testemunho da fé, então é uma preocupação que nós vemos na igreja primitiva, nos crentes primitivos, com a fidedignidade do que eles ensinavam. Ainda que prove também, além disso, a inexistência de uma instituição sistematizadora do ensino teológico. Então, se não havia escolas à época para ensinar teologia, pelo menos professores lá que não faltavam, tá certo? Nós temos aí, por exemplo, no Novo Testamento, todos os escritores bíblicos, excelentes professores, pedagogos por excelência, dos quais o apóstolo Paulo é
o principal, tá certo? Bem, os crentes do primeiro século tinham seus catedráticos, isso é uma verdade. Se a igreja primitiva faltava um educandário, uma escola, um seminário, ela não era carente de educadores. Tínhamos homens, de Deus que ensinavam divinamente bem, muito embora a preocupação maior não fosse essa, a época apostólica. Mas, como nós já falamos, a experiência pentecostal estava à tona, e os dons espirituais eles iam confirmando a fé que era pregada e vivida por todos os apóstolos. Bem, segundo parágrafo aqui do nosso slide é Didaquê. Outra prova de que existiam homens excelentes professores catedráticos é esse Didaquê, que é uma prova extra-bíblica, é claro. Esse Didaquê é uma peça doutrinária. Ela foi escrita aproximadamente no ano 50 até o ano 100 depois de Cristo. Não temos ainda uma data específica sobre ela, mas mais importante do que a data em que o Didaquê foi escrito é o significado dessa obra. Ela demonstra que a educação teológica era informal, mas não inexistente. Não era formal, não era sistemática, não tinha um seminário, uma academia, uma escola, mas existia sim a educação teológica. Certo? Então, Didaquê é o modo simplificado de nominar o documento Doutrina dos 12 Apóstolos. E ele contém 16 capítulos, o Didaquê, e são explanados nesse livro, nesse compêndio, alguns dos pontos mais caros à fé cristã, que é a natureza divina de Cristo e o batismo por imersão. Então, em resumo, são os ensinamentos apostólicos que eram ensinados para todo aquele povo na época que ele foi escrito. Então, em razão da pista que nós estamos seguindo, é importante dizer que esse tratado não é de autoria apostólica. Então, os primeiros cristãos do primeiro século ocupavam-se da continuidade de sua formação teológica, embora não na forma e no sentido que nós emprestamos hoje a esse ensino teológico, com sistemas de escolas, seminários, faculdades, enfim. E no nosso terceiro parágrafo é possível citar ainda o muito popular Epístola do Pastor de Hermas. Esse documento, para muitos cristãos e líderes do século III, do século II e século III, gozava de autoridade canônica, mas nós não podemos dizer que isso era verdadeiro, é errado, por conta das abordagens cristológicas que o pastor de Hermas ele enfatizava. Por exemplo, ele considerava Cristo apenas como um homem cheio do Espírito Santo, atentando contra a divindade de Cristo Jesus. Mesmo assim, essa carta prova que o ensino metódico da arte de governar as almas tomou, enfim, um lugar de extraordinário destaque na igreja primitiva ou nos crentes do primeiro século. Bem, em vermelho, os 200 primeiros anos, e em azul, os 200 anos seguintes, que perfazem os 400 anos do nosso estudo. Aqui nós temos o monoepiscopado. Segundo o nosso comentarista do livro, o Gunnar Berg, o monoepiscopado surgiu por volta do ano 150, quando o cristianismo ele verificou esse episcopado monárquico, como nós chamamos de monoepiscopado. Trata-se da organização hierárquica que estabeleceu uma autoridade central sobre os presbíteros ou anciãos, os pastores locais. Há um debate muito intenso sobre a validade histórica das listas dos bispos, com certeza foi alterado, e também sobre a legitimidade bíblica deste governo centralizado na figura do bispo romano, justamente o monoepiscopado. Nós vamos ver que o catolicismo, nesta época, ela remontou, pretendeu, a partir da lista dos bispos primazes, uma linhagem pura de obreiros que retrocedesse até o Santo Padre, Papa, que se voltava até o apóstolo Pedro
como é conhecido pela Igreja Católica, São Pedro, que eles dizem ser o fundador da Igreja e o seu primeiro Papa. Foi pelo monoepiscopado que a formação regular dos líderes ganhou impulso, indo de possível formação de líderes, indo do possível a desejável, até que se tornou obrigatório nesta época. O bispo incorporava um amplo aspecto de funções clericais. Então, se formos colocar aqui na prática esse momento monoepiscopal, nada mais era do que presbíteros ou diáconos, eles iam trabalhando na igreja até se tornarem primazes, e o monoepiscopado se confirmava-se, e as ordens menores iam crescendo, se multiplicando, foram ocupadas por homens, ou chamados de oficiais da igreja, então leigos inexperientes, e de forma natural e rápida, os bispos viraram os santos pais dos obreiros, para aqueles obreiros, esses santos bispos, eles eram fontes de inspiração e também de orientação. Então, nós temos aqui o Santo Agostinho, de Hipona, da província romana na África, que foi um dos líderes expoentes, e íntimo influente dos seus clérigos nesta época. E esse sistema, irmãos, ele produziu uma virtude, que qualquer função só poderia ser desempenhada por alguém provado nas lides mais simples e humildes. Nós temos aí um homem chamado Cipriano, bispo de Cartago. Ele escreveu que não levaria ninguém sem exame e comprovação para se tornar um oficial da igreja ou uma pessoa capaz de lidar no santo ministério. Bem interessante. Então, houve uma formalização, uma organização do ensino teológico nesta época, no final dos primeiros 400 anos da existência da igreja cristã, que ainda não era católica. Começou então-se a perceber a necessidade da formação teológica organizada, tanto pela urgência do treino dos clérigos, quanto pelos embates teológicos contra os hereges que surgiam naquela época. Então, o cristianismo dividia-se em duas frentes de batalha. A primeira, contra os judeus e pagãos, que eram as ameaças externas, e a segunda, os hereges, que era a ameaça interna. Ainda havia a necessidade da formação do cânon do Novo Testamento, que requisitou a elaboração e a cristalização de uma doutrina autêntica e também genuína, e em alguns casos autorizada. Vamos ver isso mais lá na frente, bem como da prática da hermenêutica para lidar com esses livros para serem canonizados, tá bom? Bem, o ensino, que era uma prerrogativa episcopal, apenas os bispos é quem podiam ensinar, foi delegado aos instrutores, que podiam dedicar-se à especialização da prática educacional teológica e também apologética, para ir contra os hereges, que era a ameaça interna, e que eram capazes de formar os novos crentes e principalmente instruir os potenciais líderes, os futuros líderes que poderiam surgir nesse contexto da igreja primitiva. Então, era esse o contexto geral até aqui. Depois, no quarto parágrafo dos últimos 200 anos, surgiu a escola catequética de Alexandria, ou educandário, que foi difundido por Orígenes, conciliando a erudição com espiritualidade. Bem, essa escola catequética, que foi criada por volta do ano 190, foi fundada por Panteno, em Alexandria. Ele fundou o educandário e era uma escola missionária. A principal disciplina era o exemplo dos ensinadores, e o método catequético de Panteno foi ampliado pelo seu sucessor, que aí está no slide, que foi Orígenes. Orígenes, ele foi o fundador de um trabalho semelhante ao de Panteno lá em Cesareia. Bem, os discípulos de Orígenes
eles foram muito mais influenciados pela vida de seu professor do que por sua erudição. Vejamos, aquele homem não era um catedrático que falava uma plateia. Segundo relatos históricos, Orígenes era um mestre que convivia com seus discípulos. E por fim, veio a escola de Edesa, o último parágrafo do nosso slide. Foi talvez a de maiores proporções, falando de escolas teológicas, foi a de Edesa, chegando a instruir cerca de 800 estudantes no século VII. Então, essa de Edesa foi considerada uma das escolas que surgiram também nesse período da escola catequética. Pois bem, então, partindo agora para... Deixa eu só passar. Para a Idade Média, vamos ganhar tempo, já que eu disse que a aula seria dinâmica e rápida. O ensino teológico na Idade Média, do ano 500 ao ano 1000 depois de Cristo. A igreja não era mais cristã, ela difundiu-se o romanismo e a incorporação do paganismo. Se os primeiros 4 séculos foram difíceis, dada a perseguição à pequena igreja, a partir do ano 500 até o ano 1000, revelaram-se ainda mais potencialmente devastadores, não só pelo perigo que os povos bárbaros representavam à vida, mas principalmente pelo risco que seus hábitos pagãos representavam à fé. Não era só a vida física dos cristãos que estavam em perigo, mas a fé também. Porque, brinque não, irmãos, que os hábitos pagãos, o paganismo estava entrando com força no seio da igreja. A essa altura, a igreja já não era mais cristã e clandestina. Se escondia para poder existir. Ao contrário, nessa época aqui a igreja era católica e era oficial. Se alguma coisa ameaçasse Roma, ameaçava também a hierarquia religiosa da época e seus interesses, e assim de forma inversa também. Então, qual foi a solução encontrada? Incorporar à igreja os bárbaros, certo? Para o catolicismo foi o escape. Eles incorporaram o paganismo dentro da igreja e eles começou a se chegar de todos os lados, não vendo mais como você definir quem era quem. Então, para o império, incorporou-se os bárbaros na sua gestão, e para a igreja católica o escape foi incorporar o paganismo. E o amplo território em que o catolicismo se universalizava, ele foi devastado por hordas bárbaras e teve uma invasão breve, mas muito breve mesmo, que era resolvida militarmente, mas culturalmente isso foi muito complicado, devastador para a igreja nesse período. Segundo o historiador Gunnaberg, veio os godos, os vândalos e os francos e os anglo-saxões, e além desses ainda tinha o Islã, que em menos de um século após a Hégera já se espalhava pelo Oriente Médio, o norte da África, e chegava até a Península Ibérica. Apenas na cidade ou na localidade província de Poitiers é que o Islã não tinha chegado, porque Carlos Martel tinha barrado a entrada do islamismo na sua comunidade. Mas a Europa medieval, ela viveu a ameaça escandinava dos homens dinamarqueses, noruegueses, que acabaram devastando o Ocidente. E para ajudar a levantar a fervura que já existia das confusões, de guerras, enfim, de invasões, vieram do leste europeu os eslavos e os magiares. E aqui nós vemos surgir um novo contexto político e militar da região europeia. Mas o que aconteceu com mais evidência foi um contexto cultural que desafiou a igreja medieval de duas formas. Primeiro,
certo? A igreja tinha que catequetizar os bárbaros. Você já imaginou? E também a igreja tinha que, além de catequizar os bárbaros, tinha que colocá-los dentro do corpo da igreja, que fazia, alusão ao corpo de Cristo na época, e tinha que preservar os traços culturais romanos que agora estavam cristianizados. Então vou colocar pessoas bárbaras dentro de uma religião, de um contexto que tinha seus traços culturais romanos que estava cristianizado. Ou seja, a solução estava na terceira fase da formação teológica, que seria a educação monástica. É o que nós vamos ver agora. Então, na educação teológica monástica, conta a tradição cristã que a experiência monástica mais antiga deu-se no Egito com o famoso Santo Antão, que era um destacado líder dos padres no deserto, cerca do século III, aproximadamente. E o que é que ele fazia? Ele se ausentava do convívio social, só aparecia para a celebração das missas nos domingos, tá certo? Eram pessoas que eram eremitas e passaram a buscar acomodações próximas às igrejas em que eles comungavam, alojando-se em minúsculas células. Então esse monasticismo ocidental tem suas raízes no ano 335, quando do exílio de Santo Antanásio de Alexandria, e finalmente no século VI, com Bento de Núrcia, aproximou o modelo monástico da cultura ocidental e desenvolveu um comportamento de clausura que mudaria a face da Europa. O que foi que fez esse, esse Santo Antanásio de Alexandria, certo? E depois o Bento de Núrcia? Ele redigiu um documento chamado Regula Benedict, ou a Regra de São Bento, como ficou mais conhecida, e tornou-se, a partir da sua composição no século VI, de grande aceitação, vindo a ser admitida como a única norma válida dentro dos territórios carolíngios, ou seja, os mosteiros de sua simplicidade tornaram-se um ponto fora da curva da opulência cristã do século X, XI e XII, quando os esforços dos clérigos eram pela construção de imensos templos, catedrais góticas. São Bento, ele, ao contrário, ele vinha a se defender, o modelo monástico, em que as pessoas se afastavam de tudo e quanto qualquer coisa que fosse vaidade, que fosse opulenta, que fosse coisas grandiosas. E nós vemos aqui um grande contrassenso, incongruência da própria Igreja Católica neste sentido. Já o Flávio Magno Aurélio Cassiodoro, como ficou conhecido, o senador que foi escritor estadista do Império Romano, ele possuía sua família numa propriedade na costa do Mar Jônio, e Cassiodoro fundou um local chamado Vivário, que era um mosteiro dedicado exclusivamente ao desenvolvimento de estudos religiosos. Foi graças a ele, Cassiodoro, que o mundo ocidental pôde conhecer muitos autores e pensadores orientais. Ele transformou seu mosteiro em uma grande instituição copista, onde os textos gregos eram traduzidos, copiados e disponibilizados aos leitores no latim. A iniciativa preservou obras de autores como Dioscórides, Hipócrates, Galeno, enfim, muitas obras foram salvas, preservadas graças à construção ou à transformação desse mosteiro de Cassiodoro numa instituição copista de textos gregos para o latim. Então, como se nota, irmãos, os mosteiros foram importantíssimos como equipamento de formação teológica dos obreiros medievais no Ocidente e também no Oriente. Até que nós chegamos, aqui no slide, ao Concílio de Vaison, e depois, na Baixa Idade Média, no ano
pelo menos de forma superficialmente, o velho continente estava cristianizado e o contexto cultural dessa Idade Média, os mosteiros sustentavam-se como centros intelectuais de excelência, ofertando vagas aos cidadãos comuns, até que chegamos ao quarto concílio de Latrão, no ano de 1215, que exortou os bispos metropolitanos a garantirem que a teologia fosse ensinada nas catedrais, tarefa que já houvera sido absolvida pelas universidades. Ou seja, a teologia era ensinada apenas nas universidades e depois desse concílio passou a ser obrigatório que fosse ensinado nas catedrais. A formação teológica ela estava sob o domínio e sobre a chancela das catedrais. Aí nós vemos aqui, irmãos, uma transferência de responsabilidade, porque agora nós temos reitores nas universidades, que eram mestres nas escolas, e agora passava essa responsabilidade para as catedrais, onde o chanceler da catedral é quem era responsável por este ensino de teologia para as pessoas. E por fim veio o domínio escolástico, o último parágrafo aqui do slide. A teologia acabou por se tornar vítima do escolasticismo. A universidade medieval, tal como ocorrera na escola catequética de Alexandria, ambicionava dominar todas as áreas do saber a partir da rainha das ciências, que na época era a teologia. Mas a educação teológica ela tornou-se uma vítima do escolasticismo, que fez dela um fim em si e não um meio de servir à igreja. Então, a formação teológica, esses cursos teológicos que podiam durar até 17 anos, dentro desse contexto, verteu-se em algo mais parecido com estudos especulativos e cada vez mais distantes do cristianismo. Havia muitos debates, muitas disputas, muitas palestras nesse escolasticismo. Então, como está aqui no slide, a teologia que tornou um fim em si mesma, tornando-a meramente especulativa e cada vez mais se distanciou-se do cristianismo propriamente dito. Vamos adiante. Período da Reforma, de volta às fontes. Foi assim que a Reforma e o Renascimento influenciaram o pensamento e a cultura dos europeus. Os ingredientes para isso foram os escritos gregos, os pensadores orientais e a arquitetura clássica, o abandono da alegorização na interpretação bíblica. Deste período é de particular interesse um método de treinamento ministerial que não exigia uma estrutura de universidade. Houve nesse período, meus queridos, uma variação muito grande de métodos, mas o padrão básico era o painel de pregadores sob a orientação de um ou mais moderadores. O objetivo, na verdade, era de aprender a expor uma passagem bíblica usando compilações teológicas. É aqui que chegou o Concílio de Trento em resposta que exigia, às catedrais que educassem em religião um número de jovens de sua cidade na diocese. Então, eram dois tipos de seminários. Um seminário menor, dedicado à formação geral, pessoas com menos formação, e um seminário maior dedicado à formação ministerial. E aí veio o Concílio de Trento em resposta à reforma que exigia que essas catedrais educassem a religião certo número de jovens de sua cidade e diocese. Tem um número X que eles tinham que catequizar, que tinham que ensinar, que tinham que instruir, que tinham que educar nesse seu contexto. E por fim, as universidades, sobretudo na Inglaterra, continuaram a ser o principal local de treinamento dos ministros, a fim de plantar sementes para a expansão do ministério de Cristo. E aí nós vamos para os precursores desse período. Nós temos aí o famoso Lutero, que ficou conhecido na sua resposta na dieta de Worms,
quando exigiram que ele se retratasse junto à Igreja Católica pelos seus escritos ou suas 95 teses que ele expôs na porta da igreja, refutando a venda de indulgências pela Igreja Católica e outras práticas que elas cometiam. E aí a fala de Lutero foi a seguinte: a menos que eu seja convencido pela Escritura e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo, e contra a consciência. Terminando, Lutero disse: Deus me ajude. Amém. Então esse foi o relato, as palavras de Lutero ante a necessidade de retratação que a igreja exigia dele para se reconciliar com a igreja. Outros homens de Deus que nós temos os famosos Moody e Charles Spurgeon. Moody, um evangelista e editor americano que fundou a igreja Moody. Atualmente nós vamos encontrar os escritos de Moody, e suas ramificações em diversas obras já escritas e editadas. Temos também o Charles Spurgeon, pregador batista britânico. Desde o início de seu pastorado começou a treinar alguns jovens que ele queria terem o chamado para a obra evangelística e pastorado junto com o congregacional George Rogers. Eles abriram em 1856 o famoso Colégio do Pastor. E daí começaram a difundir os ensinos nas suas respectivas épocas. Chegamos à idade contemporânea, onde o trabalho das universidades mais antigas, principalmente uma bastante conhecida, que era o de Cambridge, fundado em 1596, e o trabalho das universidades mais antigas, principalmente a King's College London, destinou o ensino teológico, difundiu-se no Reino Unido. O ensino teológico tornou-se uma tendência nas principais universidades da Inglaterra no século XIX, e a maioria delas era de formação anglicana. Na Alemanha e Suíça, a teologia de Karl Barth e de Brunner se opuseram ao liberalismo teológico ao retornar às Escrituras, e no Brasil, depois dos anos 1900, os seminários teológicos não conseguiram sustentar a qualidade educacional por causa da vaidade dos pastores e líderes que os criaram. Meus queridos irmãos, na verdade, a formação ministerial, os seminários que nós vemos nessa idade contemporânea, cabe-se aqui uma reflexão devido a essa coisa vou usar a palavra correta, de ego, porque não brinque não, irmãos, que essa coisa de você ter igreja para tudo quanto é gosto, seminário teológico para tudo quanto é espécie e gosto também. Cada líder queria ter sua própria escola, seu próprio seminário. Nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, o pastor Marcos Feliciano, enquanto ele não abriu o seu instituto teológico, e depois se tornou em faculdade teológica, onde ele se auto-intitulou reitor, ele não sossegou. Então é complicado essa coisa de ego, desses pastores e líderes que saíam criando escolas e seminários teológicos para tudo quanto é gosto, e aí a qualidade da educação ela vai por água abaixo. Temos que ter muito, mas muito cuidado com esses seminários teológicos que se apresentam aí para cada um de nós, certo? Bem, nós temos depois o século do pentecostalismo brasileiro. Aí essa história do pentecostalismo no Brasil nós já sabemos. Homens de Deus fundaram a Igreja Assembleia de Deus, e nesse diapasão dessa história da educação teológica da Assembleia de Deus sempre foi muito controversa, porque os homens que vieram para o Brasil e fundaram a igreja
eles tinham formações teológicas vindo da Ásia, certo? E da Europa. E quando eles chegam no Brasil, eles sentiram uma dificuldade muito grande, haja vista a própria igreja, ela não querer difundir, ter esses trabalhos de seminários teológicos os mais amplos, até que chegou um homem chamado Levi Petrus, que tinha formação teológica, decidiu entrar no seminário de Betel, na cidade, na localidade de Estocolmo. Por isso ele não combatia o ensino de teologia, mas defendia que deveria ser útil à igreja. Não era fazer teologia por fazer, mas que servisse também à igreja. E os missionários americanos, eles contribuíram de forma significativa para a expansão dos cursos teológicos no Brasil, inicialmente por meio das escolas bíblicas de obreiros. Então, no Brasil, quem começou com os seminários e escolas bíblicas foram as igrejas tradicionais. Depois, com o crescimento da igreja protestante pentecostal, foi que eles viram a necessidade de formação de obreiros e, consequentemente, dos seus seminários teológicos. Nós temos aqui no slide, no ano de 1943, teve uma semana bíblica das Assembleias de Deus no Brasil, na cidade de São Cristóvão, no estado do Rio de Janeiro, e o nosso irmão John Colenda propôs a criação de cursos e seminários e institutos bíblicos na nossa igreja. E aí começou as discussões para poder difundir esse trabalho de seminários bíblicos no Brasil. E no ano de 1958, depois de muitas discussões, o casal missionário John Colenda e a sua esposa Ruth Doris fundou na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, o IBAD. E no ano de 1961, o missionário Lawrence Olson instalou-se no Rio de Janeiro e abriu ali o Instituto Bíblico Pentecostal, o IBP. E no ano de 1973 foi que a Convenção das Assembleias de Deus no Brasil reconheceu o IBAD como uma escola sua, e em 75 foi a vez do IBP também ser reconhecido como escola teológica da Assembleia de Deus. Por fim, chega a criação da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus no Brasil. E essa ETAD nasceu para ser uma instituição de ensino por extensão. Por exemplo, nós estamos estudando hoje no CETADEM, é uma extensão da ETAD, aqui em Mossoró. A sede da ETAD em Campinas, São Paulo, fundado pelo missionário Bernard Johnson. E o crescimento da ETAD levou à criação da FAETAD no ano de 1988, provendo ensino avançado. De escola teológica passou para a faculdade. E, por fim, o nosso comentarista ele pede no finalzinho da lição que nós venhamos a ver essa coisa de estudar teologia como uma dádiva de Deus, e devemos usá-la como bom fiel dispenseiro da sua multiforme graça, para que Deus seja glorificado em Cristo Jesus por cada um de nós estudando a sua palavra. Amém? Graças ao nosso bom Deus. Queridos, leiam o livro, respondam os questionários para poder fazer as avaliações, tá bom? Obrigado a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Até semana que vem, onde iremos estudar a lição 3, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém.